Bom dia! Tudo bem com você? Como foi a semana? Tranquila? Chuvinha aí essa noite, né? Bom, gente, a ideia da série que nós estamos tendo durante esse mês de novembro é exatamente isso. Nós podemos ser heróis de verdade em tempos reais, com problemas reais na vida de pessoas reais. Nós vimos nessa série, nas mensagens passadas, que sozinho nós não podemos nada, mas com Deus nós podemos tudo. E a gente pode ser aquele herói que Deus quer que a gente seja. A gente viu também nessa série, no sábado passado, que para eu me tornar esse herói que o mundo tanto necessita, nós precisamos levar uma atenção muito grande quanto ao segredo do herói, que é o quê? É o tempo. A maneira como a gente gasta o tempo vai dizer se a gente é um herói de verdade ou não. E a mensagem de hoje, eu vou falar um pouco sobre o propósito do herói. Obrigado aí, pessoal do drama, foi muito legal o drama, ilustrou muito bem o objetivo central dessa série. Quero agradecer também o grupo Módulo aqui, pelas lindas músicas, parabéns aí, são quantos anos? 40 anos, né? 40 anos aí, os pioneiros aí, um dos pioneiros, grupos em Belo Horizonte. Aliás, vocês conhecem a cantata de Natal da Igreja do Progresso? Vocês estão convidados a participar da cantata, viu? Vim aqui nos ensaios e tal, junto com o coral. Vocês são muito bem-vindos aqui. Gente, hoje eu vim aqui, não é de Hulk não, viu? O Hulk é verde, mas eu não vim de Hulk aqui não. Hoje eu vim aqui de um personagem que se chama Lanterna Verde. Continua na série da DC Comics, que tem lá o Super-Homem, tem o Flash, o Aquaman e tal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Lanterna Verde. Esse personagem, ele surgiu na década de 40. Em 1940, esse personagem surgiu na revista All American Comics e foi criado por Martin Nodell e Bill Finger. Nos anos 60, esse personagem ele foi reformulado e no Brasil ganhou o nome de Sentinela. Era o Sentinela aqui nas histórias dos quadrinhos. E o Lanterna Verde, na realidade, ele faz parte, a história dele é que ele faz parte dos Guardiões da Galáxia. Cada Guardião da Galáxia, ele possui um anel que lhe dava grande controle sobre o mundo físico. Com esse anel, ele era capaz de gerar vários tipos de efeitos que era sustentado por duas coisas: a imaginação e a força de vontade. Aquilo que ele imaginava e colocava força de vontade, aquilo acontecia. Então, se ele imaginava um carro lá, tá, uma Ferrari, o poder do anel fazia com que a Ferrari aparecesse do nada. Era o principal poder do Lanterna Verde. Quanto maior a força de vontade do usuário, maior e mais eficaz é o poder também do anel. E os limites do poder do anel, dessa luz verde que sai desse anel, eles são indefinidos. E muitas vezes ele é considerado a arma mais poderosa do universo. Mesmo com todo o poder da luz verde, da lanterna, cada arma ela tem um ponto fraco. E a fraqueza do anel de um Lanterna Verde é o seu próprio portador. Se o cara não tem força de vontade ou imaginação, então não vai adiantar de nada ele ter aquele poder nas mãos dele, aquela luz verde que contém ali naquele anel. Os anéis dos Lanterna Verdes, eles foram confeccionados pelos Guardiões do Universo. Seres que são muito antigos e poderosos e que eles têm uma missão. A missão deles é zelar pela manutenção da paz intergaláctica. O poder do anel, ele provém de uma matéria energética do planeta chamado Oar, que é o lar dos Guardiões da Galáxia. E lá, nesse planeta fica o centro do universo e o centro da força, a luz verde que emana, que dá
energia vital para todos os seres do universo. A cor verde faz referência ao seu significado, que representa a força que mantém o universo e a paz. E esse significado da cor verde é a esperança. Para melhor monitorar o universo, os guardiões da galáxia, eles se dividiram nos mais de 3.600 setores espaciais, sendo que a Terra é o setor número 2814. A princípio foi designado uma lanterna verde para cada setor, mas depois foi aumentado essa tropa, de maneira que ficavam 2 lanternas verdes para cada setor do universo. Interessante, né? Quem aí não conhece o Lanterna Verde, conheceu basicamente quem é, como funciona, de onde ele vem. E eu imagino, gente, esse povo tem uma criatividade muito grande para criar essas coisas, né? Pode ser até uma ficção, mas de onde será que eles tiraram essa referência para criar essa história imaginária? Pode ser uma ficção, essa história do Lanterna Verde, mas na realidade ela ilustra bem alguns aspectos da realidade bíblica, da realidade celestial. Por exemplo, nós sabemos que existe um lugar que nós conhecemos como o céu, que é o lugar onde Deus habita e dali controla o universo. Deus não somente ele é o guardião do universo, como também é o criador dele. E é do céu, que é o centro do universo, que Deus, que é a própria vida, a fonte de esperança, alimenta todos os seres do universo. Nós entendemos também que existem outros planetas habitados, onde Satanás, após ser expulso do céu juntamente com os seus anjos, foram de lugar em lugar, tentando estabelecer ali o seu quartel-general, o centro de onde ele poderia reinar. E nesses planetas, cujo Criador dera autoridade para os seres criados serem os defensores de inúmeros setores do universo. No início do livro de Jó, por exemplo, a gente vê uma coisa interessante. Uma reunião que acontece no céu. Os representantes de cada planeta, de cada setor do universo criado, eles chegam até uma reunião. E lá aparece também quem? Satanás. E Satanás, ele está representando quem? Ele vem representando a terra. De onde vens? Deus pergunta. Ele fala, venho de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. Eu sou o representante da terra. Satanás, Deus ele criou a terra e também os seus guardiões. E o guardião do nosso planeta Terra deveria ser o ser humano. Mas a humanidade caiu na cilada do inimigo. Entregou o governo de bandeja para Satanás. A escolha que nós fizemos é de nos desligar da fonte de vida e de esperança. Nos desligar do quartel-general que rege todo o universo. E a consequência de desligar da fonte de vida é a morte. Nós falamos no primeiro sábado sobre a confusão que nós estamos vivendo por causa da ideia do Übermensch, de Nietzsche, a ideia do super-homem. Deus ele foi tirado da jogada e o ser humano ele passou a ser o centro de tudo. Não precisava mais de Deus. Ele era capaz de evoluir para uma espécie muito superior, melhor, e supostamente os seres humanos deveriam se tornar deuses. O resultado dessa mudança, nós também falamos, é o que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman acaba descrevendo em seus livros, falando sobre a questão da liquidez da sociedade, das relações humanas, do hipermodernismo. Nós perdemos o nosso ponto de referência. Deus não é mais aquele que coloca um propósito na nossa vida. Nós colocamos o nosso próprio propósito. Se antes nós tínhamos nossa origem bem definida em Deus, agora nós não temos mais certeza de nada. De maneira que, mais do que nunca, a sociedade vive se perguntando, qual é o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Será que eu estou aqui por acaso?
Muitos tentam responder essa questão, mas não conseguem. A própria ciência procura responder essa pergunta e começam a fazer vários tipos de estudos para saber qual que é a origem, para saber se na nossa origem nós encontramos propósito. E nessas experiências foi construído então um acelerador de partículas, que ele procura reproduzir a origem do universo a partir do nada. E recentemente eles descobriram uma partícula chamada partícula de Deus, que supostamente foi a partícula que deu origem ao universo. Se as inúmeras lacunas dessa pesquisa forem respondidas de fato, nós chegaremos à conclusão de que nós estamos aqui realmente nesse mundo de passagem, sem um propósito muito claro. E aí vai se confirmar a teoria do sociólogo Zygmunt Bauman, a teoria do caos, que ele fala que ele tem medo de onde esse nosso mundo vai chegar. É isso aí que está aí fora. Mas, gente, fica tranquilo, porque existe uma solução. Sabe qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus não está morto. Um ateu garante: Deus existe. Esse é o título do livro de Anthony Flew, um dos maiores ateístas do século XX, que descobriu a Deus. E em Deus ele encontrou um propósito para a vida dele. E você pode ter certeza que em Deus você vai encontrar um propósito para a sua vida. Porque o propósito da vida é viver uma vida de propósito. Viver uma vida sem sentido não faz sentido algum. Viver por viver, gente, é depressivo, corrói a alma. Viver para ter, no final, na realidade, você perde tudo aquilo que você viveu para ter. A menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida, ao propósito para a vida, não tem sentido. Quem diz isso é um próprio ateu. Se você não acredita em Deus, então a vida ela não tem sentido. E você, gente, nós não vamos encontrar o propósito para a nossa vida em nós mesmos. Não vamos achar que agora nós somos o super-homem e eu vou encontrar um propósito para a minha própria vida, porque a questão não é você, a questão sempre é Deus. A questão não é o que eu quero ser, a questão não é o que eu quero fazer da minha vida, onde eu quero chegar, quais são os meus sonhos. A questão está em Deus. O que Deus quer que eu seja, o que Deus quer que eu faça da minha vida, onde Deus quer que eu chegue, quais são os sonhos que Deus tem para mim. O propósito da vida vai continuar sendo um mistério, se a gente sempre concentrar as respostas no eu. Se você compra um aparelho de última geração, e não sabe o propósito para que ele foi criado, o aparelho nunca vai ser utilizado para o que ele foi feito, não é verdade? Você não sabe para que ele serve. Mas quando a gente vai lá no manual de instrução e a gente olha, então a gente entende qual que é o propósito daquele aparelho. E aquele aparelho começa a ser utilizado com o propósito para que ele foi criado. Gente, a Bíblia é o nosso manual. A palavra de Deus é quem nos diz qual é o nosso propósito. Ele é o nosso manual de instrução, e a palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 16, eu leio aqui na versão a mensagem: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele, e nele encontram seu propósito. O objetivo é sempre Deus, e nós encontramos propósito para a nossa vida quando nós olhamos para quem? Para Deus. Pega o seu guia de mensagem e vamos responder o número 1. Guia de mensagem número 1. Deus
não é apenas o ponto de partida para encontrar o nosso propósito. Ele é a fonte da vida e é onde encontraremos propósito para ela. Ele é a fonte da vida e onde nós vamos encontrar propósito para ela. Efésios capítulo 1, verso 11 também continua dizendo: e é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha os seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Quando a gente lê esse texto, a gente entende 3 coisas básicas. A primeira é a seguinte: você descobre a sua identidade, você descobre o seu propósito, simplesmente através de um relacionamento íntimo com Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos: o propósito determinado por Ele para a sua vida, ele faz parte de um propósito muito maior que é anterior ao seu nascimento. Ele planejou o seu propósito, Ele planejou você muito antes que você existisse. Ele já tinha um plano para você. Você pode escolher sua carreira profissional, você pode escolher o seu cônjuge, você pode escolher os seus passatempos prediletos, você pode escolher muita coisa, mas você não pode escolher o seu propósito. Muitas vezes a gente quer viver o propósito nosso, aquilo que a gente colocou, estabelecendo para a nossa vida, achando que é o melhor. Mas Deus, Ele é conhecedor de tudo. Não existe nada do que Deus não tenha conhecimento. E você? Você, quando toma uma decisão achando que é melhor, você tem certeza que aquilo vai ser o melhor? Deus sabe. Preencha aí o guia de mensagem número 2. Encontramos o nosso propósito através de um relacionamento com Cristo. Encontramos nosso propósito através de um relacionamento com Cristo. Nele entendemos o propósito pré-existente para compreendermos o propósito maior. Terceiro ponto que a gente aprende nesse texto é que o propósito da sua vida faz parte de um propósito, de um plano muito maior e cósmico que Deus planejou para toda a eternidade. E esse propósito de Deus é um plano que Ele tem para redimir a raça humana, para que o ser humano pudesse ter vida novamente, que nós conhecemos como o plano da redenção. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 213, no parágrafo 4, ela diz o seguinte: o plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que, através do Espírito Santo, fosse comunicado a toda a alma arrependida. Preencha aí o guia de mensagem número 3, irmão. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. O plano da redenção visa o nosso completo libertamento do poder de Satanás. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Mateus capítulo 5, verso 14 até o verso 16 diz o seguinte: que o nosso propósito, o propósito para que nós fomos criados, é agir como verdadeiros portadores de luz. Verdadeiros lanternas verdes, levando esperança ao mundo. E o texto diz: vocês são a luz do mundo. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. E em Marcos capítulo 16, verso 15, continua falando a esse respeito.
Nossa luz, ela deve acabar com a escuridão que o mundo vive. Nossa luz, ela tem que chegar como uma fonte de esperança para as pessoas. Jesus nos deu essa ordem: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas. Nós vemos também essa mesma ordem de Jesus, em outras palavras, em Mateus 28, e ele amplia um pouco mais essa questão de ir para levar o Evangelho a todas as pessoas. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, a gente lê: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. 3 coisas são importantes nesse texto para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Primeiro, nós precisamos ensinar, batizar e fazer discípulos. O interessante é perceber que a palavra ide aqui, a tradução dela não está muito correta. Na realidade, o id deveria estar na mesma terminação verbal, no mesmo tempo verbal que o batizando e o ensinando. Entretanto, a melhor tradução seria indo. O que isso quer dizer, gente? Indo. E quando eu vou, e quando eu ando na minha vida, e quando eu trabalho, enquanto eu estudo, enquanto eu estou em casa, enquanto eu estou no carro, no trânsito, onde eu estiver, eu vou ensinando, eu vou batizando, enfim, eu vou fazendo discípulos. De maneira que eu cumpro o meu propósito, primeiramente, através do meu testemunho pessoal. O que é que você tem feito na sua vida? Será que nas suas andanças, será que no seu viver diário, as pessoas têm enxergado Jesus em você? Será que você tem sido esse defensor intergaláctico, mostrando que existe um Deus que pode trazer esperança para as pessoas? Será que as pessoas veem em você um verdadeiro lanterna verde que leva esperança? A pergunta que fica, gente, mas pastor, como é que eu posso ir? Como é que eu posso cumprir esse propósito que Deus tem para a minha vida, sendo uma testemunha viva? Gente, Ellen White, ela diz como, no livro Ciência do Bom Viver, na página 143, ela diz o seguinte: precisamos usar a estratégia de Cristo, que está muito bem ilustrado nesse livro, que diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Unicamente o método de Cristo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades, granjeava-lhe a confiança, ordenava então: segue-me. Gente, nós precisamos utilizar o método de Jesus. A gente precisa se misturar com os homens, como pessoas que querem o bem para Ele, querem a salvação dEle, e muitas vezes, quantas coisas, quantos preconceitos que a gente tem, que acaba fazendo com que a gente não cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Como, por exemplo, um homossexual que assume ser homossexual e continua vindo à igreja. Como você vai agir com essa pessoa? Será que você vai se misturar no meio dele, desejando o bem para ele? Em algum lugar desse mundo, uma pessoa de dentro da nossa própria comunidade se levantou e assumiu a homossexualidade. Sabe qual foi o resultado, gente? Parecia que o rapaz, coitado, fedia. Porque quando ele sentava na igreja, ficava um buraco, assim, ninguém queria sentar perto dele. Ninguém conversa com o rapaz.
Uma coisa é certa, Deus aceita as pessoas como elas são. É claro que Ele não quer que a pessoa continue da maneira como está. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, Deus transforma a nossa vida. E isso é algo pessoal entre a pessoa e Deus. Mas se Deus aceita a pessoa como ela é, por que a gente não? Eu tenho uma dificuldade imensa para assimilar isso na minha cabeça. Na prática. O mestre, ele se misturava, desejava o bem para as pessoas. Ele andava com prostitutas, cobradores de impostos. Ele não apoiava o que eles faziam, mas mesmo assim ele estava ali, desejando trazer o bem para aquelas pessoas. Suprir as necessidades também é importante, gente. Muitas vezes a gente já quer chegar com a pessoa, aqui ó, aceita o sábado, e isso e aquilo, senão você vai para o inferno. Gente, a primeira coisa que você dá para alguém que está morrendo de fome é o quê? Pão. A pessoa está passando problema conjugal, você vai querer trazer no evangelho? Ajude a pessoa primeiro. Era isso que Jesus fazia. Ele ministrava as necessidades. Ele manifestava a simpatia pelas pessoas. E através disso, se aproximando das pessoas, ganhando a confiança delas. Quando ele ganhava a confiança delas, o último ele falava do evangelho, era a última coisa. A última coisa que Jesus fazia era, segue-me. E ultimamente a gente tem invertido um pouco os papéis, né? Todo esse contexto que Jesus fala aqui gera um clima de confiança. E só quando a gente ganha a confiança da pessoa, a gente ganha o coração dela. Porque a pessoa não compra as suas ideias, ela compra você. A partir do momento que ela comprar você, ela vai comprar as suas ideias também. Ela vai te entender, ela vai te compreender. Não inverta os papéis, gente. Use o método de Jesus. E agora eu gostaria que você preenchesse o guia de mensagem número 4. O método de Jesus é simples. Alcançar as pessoas onde elas estão. Tocá-las no ponto de suas necessidades. E dar-lhes um lampejo do magnífico amor. O método de Jesus é simples. Alcançar as pessoas onde elas estão. Tocá-las no ponto de suas necessidades e dar-lhes um lampejo do seu magnífico amor. A gente viu qual que é o nosso propósito e como nós podemos cumprir. A pergunta seguinte é, onde cumprir o propósito de Deus? Atos 1:8 nos responde, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Gente, o nosso propósito é cumprir a missão de Deus, a missio Dei. E a missão de Deus é buscar e salvar o perdido em todas as 4 dimensões da missão. Jerusalém sendo, no caso, a nossa proximidade geográfica imediata. A Judéia sendo a proximidade da região onde eu vivo. Samaria representa o território mais amplo. E já os desafios de outras culturas e os confins da terra, aquelas terras distantes com as quais a gente não tem nada em comum. Gente, a nossa responsabilidade é com a nossa dimensão imediata. Jerusalém, a nossa Judéia. Para isso a gente, aqui como comunidade Adventista do Progresso, nós desenvolvemos alguns projetos com esse objetivo. De alcançar a nossa Jerusalém, a nossa Judéia, o lugar onde eu vivo, a minha realidade próxima. E eu acredito que hoje um dos maiores projetos, se não o maior projeto que essa comunidade tem, são as cantatas. A cantata de Natal e Páscoa, eu falei no sábado passado, são os momentos que as pessoas têm a oportunidade, que elas estão abertas para ouvirem sobre Jesus. Deus, Ele nos chama, gente, para a gente ser portadores de luz nas 4 dimensões da missão. Ele quer que a gente seja heróis de verdade, né, em tempos reais, com problemas reais. Eu me sinto parte desse povo que vai terminar a pregação do Evangelho no mundo. Eu sinto parte desse povo que vai fazer uma transformação nessa cidade para a glória de Deus.
Eu me sinto parte desse povo que quer que Jesus volte nos nossos dias. Quero terminar agora falando de um homem que saiu, que foi até a sua 4ª dimensão da missão. Ele saiu do seu país e foi para um outro país, uma cultura que ele não conhecia, um povo que ele não sabia, para estabelecer o reino de Deus. Ele não tinha nada. Foi até a praça da cidade e começou a falar de Jesus. E durante alguns dias as pessoas ali escutavam, mas esse país, chamado Guiné-Bissau, esse país era predominantemente muçulmano e animista. E ele foi apedrejado. Mas a mensagem chegou lá. Anos depois, quando a igreja se estabeleceu naquela localidade, já havia ali pessoas que haviam entregado sua vida a Jesus. Amém? O meu desafio para você hoje é que você seja um ministro de Deus em uma ou mais dimensões da missão. Que nós sejamos aquele povo que vai pregar a cada tribo, língua e nação. E eu quero perguntar: você quer viver o sonho que Deus tem para você? Sim ou não? Se envolva. Chega de ficar com braços cruzados. A partir do momento que você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai usar você, o seu tempo, o seu dinheiro. Ele vai usar a sua família, porque Ele quer você por completo. Nesse momento eu quero orar pedindo para que Deus possa nos dar força para que a gente possa agir nessas 4 dimensões. Vamos orar? Ah, sim. Me desculpe aqui. O quinto ponto aí do nosso guia de mensagem. 5º ponto. Isso aí foi eu como missionário lá. Deus, Ele quer que a gente haja nas 4 dimensões da missão. E você é chamado para isso, amém? Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que nos chamou para ser portadores de luz nesse mundo. O Senhor é o Deus que nos chamou, Pai, para ser os defensores dessa terra e levar a Tua mensagem para outras pessoas. Senhor, nos ajude para que a gente possa atuar nas 4 dimensões da missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Isso é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.